documento fundamental é a lei de Deus. O Evangelho foi a vida que Jesus viveu. Jesus é a lei viva, é moral, é amor e é revelação. Esta mensagem foi extraída do livro A Bíblia dos Espíritas, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. Vou repetir, www.conhecerparatransformar.com.br. E se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Tema de hoje, não podia ser diferente, né? A Páscoa de Jesus. Olá, queridos ouvintes, olá, queridas ouvintes, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço nosso de reflexão das coisas espirituais, da dimensão espiritual da vida. A gente pensa um pouquinho aí sobre a nossa origem, que é por emanação, todo esse processo evolutivo que a gente passa, que é o desabrochamento das virtudes divinas, e a gente pensa um pouquinho naquilo que a gente vai atingir na sagrada finalidade, que é a união com o princípio sagrado. Esse é o momento que a gente reserva para isso, né, Jorge Filho? Exato. Eu vou repetir, porque julgamos importante. Se você, querido ouvinte, queridos seguidores, se quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, em papel, né, na mídia tradicional, mande para nós o WhatsApp, com o nome e endereço. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Ou se você preferir baixar em PDF, no nosso TikTok, Informes Divinos, você pode baixar. Você pode baixar o Evangelho Eterno em português, em inglês e espanhol. Vamos ao tema de hoje. Vamos. No Instagram também, né? O Instagram também. Informes Divinos também está lá, em inglês, português e espanhol. Então, gente, hoje, uma boa parte da humanidade, principalmente a ocidental, comemora a Páscoa, né, Jorge Rufina? A Nina, nossa netinha, hoje já comemorou. Já comemorou. O Kainan, meu filho, já foi lá, fez uma toquinha do coelho, já levou chocolate na toquinha e tal. Mas não é de chocolate que nós vamos falar aqui hoje, né? E não é só de chocolate que vive a Páscoa, né? Na verdade, essa comemoração, ela nem é atual, né? Se a gente for buscar na Bíblia, a gente vai ver que ela já era uma tradição, e é uma tradição judaica, muito diferente da nossa. E nós vamos lembrar o seguinte, que Jesus era judeu. E ele comemorou a Páscoa com os seus discípulos. Respeitava as tradições judaicas, né? Com certeza. Na Páscoa, a tradição judaica comemorava a saída do povo hebreu. E mais tarde... Saída do Egito. Saída do Egito, do povo hebreu do Egito. A saída do povo hebreu do Egito. E mais tarde transformou-se na festa da reconciliação. Eles comiam pão ázimo, depois a gente vai explicar o que é o pão ázimo. A gente vai voltar nisso. Mas comiam do mesmo pão e bebiam do mesmo vinho. Por isso, nós vemos Jesus na última ceia, ou o último jantar dos amigos, né? Os apóstolos dele. Então, ele estava repartindo o pão e repartindo o vinho, como uma tradição do povo deles. Então, na verdade, gente, na tradição original, não sei se ainda hoje é assim, mas na tradição original, a Páscoa era bem grandinha, não era um dia, né? Pessah, que é passagem. Então, ela tinha alguns pontos, algumas etapas. Então, ela durava aí 4, 5, 6 dias, mais ou menos. Então, o primeiro dia, que eles chamam o primeiro dia de Nissan equivale ao nosso março-abril, né? O primeiro dia era uma lembrança, era uma comemoração do jejum dos primogênitos. Isso tem a ver, gente, com aquela última praga que recaiu sobre o Egito, que Moisés tentou evitar, mas não teve jeito, da morte dos primogênitos. Que aí o anjo passou pelas casas, passando o sangue do cordeiro, que era para cobrir umas inscrições idólatras que tinham lá, etc. Não era idólatra, era do livro dos mortos, né? Não era idólatra, mas era para passar tal. Então, esse era o primeiro dia, a primeira comemoração. A segunda comemoração, 2 dias depois, aí eles comemoravam mesmo a saída do Egito, né? Aquele momento que sai todo mundo, quem assistiu o filme, é lindo aquele momento, sai todo mundo com sacola, com galo, com galinha, com porco, com não sei o quê. Depois, alguns dias depois, tem uma outra comemoração
que é dos pães ázimos. O que acontece? Até vou falar isso mais para frente. Era um pão sem fermentar, tá? Então, era um pão mais duro, que ele lembrava nessa comemoração a perseguição do faraó, né? Então, até eles cruzarem o Mar Vermelho. Depois tinha o último dia, esse é legal, em que eles comemoravam, era a festa das primícias, da gratidão, onde eles comemoravam quando eles cruzam o Mar Vermelho, porque lembra, o faraó veio... mar se abre. O faraó pegou o exército, veio para cima, atrás o exército egípcio, na frente o Mar Vermelho. Bom, pensaram ele, estamos mortos, né? Estamos mortos. Não tem alternativa. Não tem outra alternativa. Aí Moisés faz aquele evento mediúnico, abre o Mar Vermelho, o povo passa, o exército egípcio começa a passar e ele é todo tragado pelo mar. Os egípcios pensam assim, né? Se eles passaram, eu passar também. Mas o mar fecha. Exatamente, né? Tanto assim que a Páscoa, pessoal, na verdade, era uma comemoração que já existia antes de Jesus. Basta pegar a Bíblia no Novo Testamento. E a gente vai ver vários pedacinhos da Bíblia em que os apóstolos fazem referência à Páscoa. Lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, está escrito assim: está perto a Páscoa, vamos subir a Jerusalém. Oswaldo Polidoro fala, né, escreve no item 208 do livro O Novo Testamento dos Espíritas. Você pode baixar se quiser. Tá? No portal também. Gratuitamente. No portal, gente, vocês vão lá em obras disponíveis, no portal Conhecer para Transformar, obras disponíveis, passa um texto pequenininho que tem, lá embaixo estão todas as... Olha como o mestre Oswaldo Polidoro escreve no livro O Novo Testamento dos Espíritas, que Jesus nunca imaginaria que as religiões mais tarde, começando por Roma, fizeram com essa festa. Quem hoje em dia lembra desse dia, que é o exemplo de vida que Jesus deixou, e foi baseado na moral, no amor, na revelação, no saber e na virtude. E não ritual religioso. Por isso que a gente falou assim, hoje a gente não vai falar de chocolate. Claro que a gente vai comer chocolate, claro que eu já fiz escondi lá na minha casa os ovinhos, mais não sei o quê, bolachinha e tal, para as crianças encontrarem. Tudo isso faz parte da nossa tradição hoje. Mas aquilo que o Jorge leu é muito importante, né? Nós temos que lembrar hoje de alguns fatos importantes na vida de Jesus, e uma delas é essa que ele falou, que está no texto da Bíblia, do Novo Testamento, né? Do Novo Testamento dos Espíritas, que é lembrar a primeira verdadeira missão de Jesus, que, na verdade, foi viver os 10 mandamentos e divulgar a prática mediúnica. Mas, então, lembrar dos 10 mandamentos, lembrar da vida dele, lembrar do que ele representa, né? E aí, só voltando na questão do pão ázimo, por que ele era um pão sem fermentar? Duas coisas. Eles saíram muito rápido. Quando porque o faraó tinha deixado sair do Egito algumas vezes e voltado atrás. Quando ele falou, não, pode ir, depois que, né, desencarnaram os primeiros, pode ir, não quero mais ver vocês, leva tudo que é de vocês. Eles cataram tudo e saíram correndo. Então, não deu tempo do pão levedar. E mesmo durante a travessia, não dava tempo de fazer fermento, essas coisas todas. Por isso, aquele pão mais duro, né? Imagina um pão que não tem fermento. Não foi fermentado. Eu, por exemplo, faço pão, eu já desisti de fazer pão, meus pães dão tudo errado. Jorge está rindo. E as ervas magras era para exatamente lembrar o tempo de escravidão, né? Um tempo amargo, e o tempo de passagem no deserto também, que foi um tempo longo, 40 anos. E por que 40 anos, Jorge Rufino? Para poder depurar a geração. A geração, porque ainda era uma geração idólatra, que eles tinham ficado muito tempo no Egito, né? É engraçado, outro dia eu estava conversando com um amigo meu, Liminha, ele falou assim, era para tirar o Egito de dentro do povo judeu, quer dizer, era para... Mas assim, ainda tinha lá o bezerro de ouro. Ainda fizeram o bezerro de ouro e tudo mais. Mas duas coisas que a gente quer deixar bem claro aqui. A Páscoa não tem origem nas igrejas atuais. E como a Aline falou agora há pouco, vamos ver as referências bíblicas sobre a Páscoa. Lá no Evangelho de João diz assim, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, quando João relata a multiplicação dos pães e peixes. Então a passagem da Bíblia já aponta para a Páscoa. Então lembra aquela parte que Jesus subiu lá para fazer um discurso, a mensagem dele, e juntou uma porção de gente? Exatamente.
Nesse dia, o pessoal, ai, Jesus, mestre, o pessoal tá aí, tá com fome, não sei o que lá. Eu acho que Jesus pensou assim, sou eu, por acaso, tenho uma mercearia, não sei, né? Deve ter pensado. Não tem ninguém vendendo. Não tem ninguém lá, não tinha nenhum lá. Aí ele pediu, vê o que tem aí, arranja bastante cestos, e ele faz um grande evento mediúnico, que é a multiplicação de peixes e pão, que dá para toda aquela multidão, ainda sobra uma porção de cestos, né? Cheio de... Outra passagem bíblica sobre esse tema, em Lucas, capítulo 22. Estava, pois, perto da festa dos Ázimo, chamada Páscoa, quando Lucas relata que Judas tratava com os sacerdotes. Judas era o tesoureiro da turma. Então, ele já falou, ázimos eram os pães não fermentados. Então, é bom a gente entender um negócio. Outro dia, alguém falou assim, na manhã a gente vai malhar o Judas. Gente, não. É importante. Não, tadinho. Primeiro que Judas é o André Luiz? André Luiz. Foi a Joana d'Arc. Ele era um patriota, ele gostava de Jesus, mas ele achava que Jesus ia ser o salvador da pátria Israel, né? Ia libertar Israel. E aí, do jogo romano. E aí o Caifás, que era um sacerdote muito esperto, que queria realmente prender Jesus, porque Jesus estava acabando com a freguesia dele, né? Porque eles eram extremamente comerciais, nada parecido com hoje. E então ele falou, é o seguinte, a gente prende Jesus um pouquinho, você vai lá, junta o povo, aí quando você juntar o povo para fazer a revolução, a gente solta Jesus e aí tudo bem. Aclama ele como rei. E não era verdade. Por isso que quando ele vê que Jesus é crucificado, ele se suicida. Então nada de malhar o Judas, tadinho, né? Mas aí tem uma outra passagem. Sim, isso está lá no Evangelho de João também. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Esse é o momento que Jesus expulsa os mercadores do templo. A gente vai voltar nisso aí já, tá, pessoal? E mais uma. Em Lucas, capítulo 22, tá assim. E mandou a Pedro e a João, Jesus, né? Mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai a Páscoa para que a comamos. E chegada a hora, pôs-se à mesa, entre eles os 12 apóstolos, e disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que eu padeça. Então, é importante a gente estar retomando algumas coisas. Então, a gente retomou alguns pontos importantes. O que a gente falou agora há pouco? A tradição? Isso, não, mas de Jesus. A multiplicação dos pães. E agora, a hora que ele entra em Jerusalém, um pouco depois, ele fala isso aí da Páscoa, mas é perto daquele evento em que ele expulsa os vendilhões do templo. Né? É verdade. Que ele vai falar, olha, não façam comércio na casa do meu pai. E outro dia, ontem eu estava preparando o programa de hoje, e aí eu lembrei de um programa de 2017, vocês não vão acreditar. Boa memória, Lenira. Eu não lembro, anteontem. 2017, uma pergunta que uma ouvinte fez, não vou lembrar o nome dela, tá? Nessa pergunta, eu explicava de onde surgiu, como surgiu, etc., tal, a Páscoa. E aí eu lembro que eu falava assim, a Páscoa, lá, ela era celebrada no 14º dia da primeira lua da primavera. Olha só, que é o 14º Nissan do calendário judaico. Então, não importava para eles o dia que ia cair da semana. Se era sexta, se era quinta, se era sábado, não. Era assim, tinha a primeira lua da primavera, no 14º dia de Nissan, março, abril, que eles comemoravam a Páscoa. Agora, depois da criação da Igreja Romana, era interessante para eles tirar essa ligação da Páscoa com as tradições judaicas e ligar essa tradição da Páscoa com Jesus, né? Então, e isso, como tinha lá um desentendimento entre o pessoal, mesmo o pessoal antes de se formar a Igreja Católica e depois, então eles foram resolver isso em concílios e reuniões. Concílios são reuniões de bispos, etc., para resolver o que comemorar, como comemorar e por que comemorar e outras coisas da igreja, né? Outros fatos da igreja. Eu estava maravilhado aqui quando você falou em Nissan, calendário judaico e lua, uma coisa ou outra. É só uma curiosidade. Eu vou complicar mais ainda, pessoal. Mas ela falou, tudo foi
resolvido aos poucos nos diversos concílios da Igreja Romana. Então, por exemplo, o Concílio de Nicéia, ficou estabelecido que a Páscoa dos cristãos seria sempre celebrada no domingo seguinte ao plenilúnio. Plenilúnio é lua cheia. Lua cheia, sempre é uma lua após cheia. O equinócio da primavera, isso acontece lá no hemisfério norte, né? Quando o sol atravessava o equador terrestre. E o dia e a noite têm a mesma duração do equinócio. E o equinócio de outono no hemisfério sul, podendo ocorrer entre 20 de março e 23 de abril. Ou seja, seria celebrada no domingo, após a lua cheia, na primavera, lá no hemisfério norte. Olha, como eles conseguiram. Olha, é interessante, porque também, além de levar em consideração algumas coisas da tradição judaica, também era uma reintrodução de alguns rituais pagãos dentro da igreja, ligado a Jesus, a Maria e a José, tá? Essa data não foi aleatória, eles não escolheram de qualquer jeito, mas levou em conta os rituais sobre a morte dos judeus, né? Então, mais tarde, lá no Concílio de Antioquia, em 341, a gente já... vou voltar. O que acontece? Como é que eles chegaram na sexta-feira? Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado mais ou menos no domingo. E sabia que era uma tradição romana e judaica de aguardar 3 dias da morte e tal, para verificar os corpos, etc. Então, eles voltaram e chegaram na sexta-feira. Mas lá, no Concílio de Antioquia, em 341, eles proibiram toda e qualquer menção aos rituais judaicos, entendeu? Eles não quero mais. Então, não, relativo à Páscoa, né? Já falando do Concílio de Nicéia, a gente já falou agora do Concílio de Antioquia, tem mais concílios, tá? Não de Nicéia, mas de Laodiceia, que proibiu os cristãos de observar o sábado, passando para o domingo, o dia do Senhor, e de receber prendas dos judeus, proibiu, né? De receber prendas dos judeus e proibiu mesmo de comer o pão ázimo dos festejos judaicos. Deixa eu só fazer um Foi ponto. ocidentalizando. Foi. O Shabá, ele é um momento muito importante da fé judaica, né? Então, eles realmente, do pôr do sol até o outro dia, ou até o pôr do sol do outro dia, não fazem nada, tem todos os rituais. Então, eles proibiram isso, tá? E falaram, não queremos nada disso, não vão comer nenhum pão, nem nada de erva amarga e nem nada, né? E como é que chega na sexta-feira da paixão? Então, é aquilo que eu falei. A partir do 3º dia, eles foram pegando o dia da ressurreição de Jesus, foi voltando lá e chegaram na sexta-feira, 3 dias atrás. Ou seja, desse modo, a Páscoa é uma celebração judaica, né? Tem o seu conceito alterado. Não mais para relembrar a saída do Egito, mas sim para relembrar as torturas e a morte de Jesus. E Oswaldo Polidoro comenta de forma contundente essa questão no livro O Novo Testamento dos Espíritas, que você pode baixar no nosso portal, www.conhecerparatransformar.com.br. E quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, diria Lenira, né? No aconchego do seu lar, sem despesa nem de correio, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Então, é importante a gente saber algumas coisas, né? Então, a Páscoa vem de uma tradição judaica, Jesus era judeu, ele comemorou a Páscoa com seus discípulos, já sabia que ia ser crucificado, que ia ser morto, e depois essa comemoração foi adotada pela Igreja Romana, foi modificada o seu teor e a sua condução das festividades, né? Ela foi bastante mudada. Mas o Jorge falou do livro Testamento dos Espíritas, eu vou ler aqui, a gente trouxe esse trecho que o seu Oswaldo comenta. Ele fala assim: o mais importante a lembrar é que Jesus não fundou nem criou nenhuma religião no sentido de instituição humana. Vamos lembrar que Jesus fez todo o seu caminho doutrinário, todos os seus ensinamentos na rua, no público, em praça pública, nas montanhas, no deserto, nas campinas, ali, junto com o povo. Não fundou religião, não fundou instituição nenhuma, isso foi feito depois, tá? Nós sempre o vimos pregando, curando, ensinando nas ruas, no meio do povo. Ele mandou seus apóstolos a irem pelo mundo para ensinar a doutrina do caminho,
Aliás, gente, é por isso que ela se chamava os caminheiros, eles chamavam os caminheiros, porque eles iam ensinando pelo caminho. E também porque eles ensinavam a doutrina do caminho que livra. Que livra do quê? Do erro, né? Do pecado. Da idolatria. Da idolatria. E a praticar os dons mediúnicos e a desenvolver os dons mediúnicos a quem quisesse e pudesse ser desenvolvido. Então, era isso que Jesus fazia. A prática de Jesus foi em plena luz do sol, nas praças públicas, continua Polidoro, sem roupas especiais, sem imagens, sem nada de externo. Seu palco eram os campos, as praças, as beiras dos rios. E a gente deveria desconfiar de que algo não estava muito certo, comparando com o que temos hoje em dia. Porque só de religiões ditas cristãs, né, há mais de 33 mil denominações diferentes. Entre pequenas, pequenininhas, grandonas. Esse número nós pegamos do Vitor Pausolosi, que está na Folha de São Paulo. Ele é um colaborador. Ou pelo menos colaborou nessa época. Exatamente. É um pouquinho antigo. Hoje se estima que está entre 44 mil a 60 mil denominações cristãs. São denominações diferentes e todas elas, ou nenhuma delas, tem nada a ver com Jesus, diretamente. Vamos dizer originalmente, exato, né? Tem a ver porque... Fala de Jesus. Fala da bondade. Mas não aquilo que realmente ele pregou, né? Lenira, você me fez lembrar agora uma fala de Oswaldo Polidoro. Ele dizia: criticar o erro, nunca o errado. Então, tem gente praticando, tudo bem. Nós estamos criticando aqui os conceitos, tá, pessoal? Ninguém está falando da religião dos outros. Por quê? As religiões, os grupos ditos religiosos, umas odiam as outras. Odiam não, né? Umas odeiam as outras. Odiando umas às outras, né? Ou pelo menos critica, né? E achando que só eles estão certos. Comparando o que Jesus viveu, devemos pensar e refletir, tirar nossas conclusões, principalmente nos perguntar: qual exemplo vou seguir na minha vida prática diária? Os dos líderes religiosos ou de Jesus? Jesus e Deus não tem nada a ver com as instituições que nós, humanos, inventamos. Então, isso é importante. Mais uma coisa que eu considero importante. Quando a gente fala em Roma, lá no século IV, nós estávamos lá, nós, humanidade, né? Estávamos lá encarnando naquela época. Então, o que a gente quer pontuar bem direitinho aqui é o seguinte: qual é a missão verdadeira de Jesus? Primeiro, é só lembrar disso. Ele disse: vai e ama a Deus em espírito e verdade. Ama a Deus sobre todas as coisas. Vai e ama o teu próximo. Vai e ama o teu inimigo. Vai, espalhe o amor, espalhe a bondade. Vai e viva a lei, viva os 10 mandamentos, né? Quer dizer, não faça o erro para o seu irmão. Então, quando a gente compara com... E assim, de pé no chão, de túnica cheia de pó, indo na casa de um para comer, na casa do outro para comer. Assim foi a vida dele, o exemplo dele. A mesma coisa, bem mais tarde, o Francisco de Assis, sendo de família rica, ele optou por dar um exemplo de pobreza também, né? Ele estava dentro da igreja. Ele estava dentro da igreja. Então, o seguinte, quando a gente fala Jesus não tem nada a ver com instituição, ele não criou nada de hierarquizado, de nada, nem ritual, nem nada, né? Só isso. Mas eu quero voltar um pouquinho e falar... Você queria falar alguma coisa? Não, só estou olhando para mim. Admirando a minha esposa. Admirando a sua esposa. A gente tem que prestar bastante atenção. Jesus, ele sabia que ia ser crucificado. Então, tudo que ele fez naquela semana tinha uma simbologia especial. Então, a gente precisa mesmo prestar atenção. E eu quero retomar quando ele vai fazer, depois do dia de Ramos, que é a hora que ele entra, que o povo aclama e tudo mais, que ele expulsa os comerciantes daquela praça lá do templo, porque você só podia comprar as oferendas com dinheiro deles, você tinha que trocar o dinheiro com o dinheiro do templo, tinha uma defasagem, você tinha que comprar a pombinha de lá, o carneiro de lá e tudo mais. E ele fala assim, expulsou os caras, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Dá tempo de eu comentar ainda? Não vai dar tempo, não, mas a gente volta eu vou retomar, e a gente volta no segundo bloco exatamente comentando esse pedaço, tá bom? Já.